Hoje é dia 21 de abril, data tão querida. No Brasil, hoje é dia de história. No Brasil, a gente comemora uma data muito especial, e amanhã também, mas a de hoje é especial, é feriado. Amanhã não vai ser feriado. A data é importantíssima para o país, então, para nossos irmãos e irmãs de Espanha, e os nossos irmãos e irmãs de Portugal. O Brasil celebra a data de hoje. É feriado e muita gente está dormindo mais tempo, está na praia, está passeando, descansando, mas precisamos lembrar. O tema da preleção de hoje é a liberdade no futuro. Cerca de 234 anos atrás, neste dia, aconteceu um fato importantíssimo para a liberdade do Brasil. E nós vamos hoje é dia de história, como eu falei. Nessa época, o Brasil ainda era colônia de Portugal. A coroa portuguesa tinha aqui a sua administração, já havia 200 anos, 200 e alguns anos, que o Brasil já vinha sendo colonizado, a corte portuguesa já tinha estado aqui, e nós tínhamos uma administração por regiões no Brasil. E havia uma região no nosso país que tinha, ainda hoje é conhecida como Minas Gerais, a região que tinha a extração de ouro e pedras preciosas. E nesta época, 1792, 200 e alguns anos que o Brasil existia como colônia de Portugal, nós temos um cenário importantíssimo acontecendo em Minas Gerais. Que o anjo protetor do Brasil, que se chama Ismael, o mesmo Ismael que está lá na Bíblia, na história de Abraão, que foi o primeiro filho de Abraão, esse mesmo, ele recebeu a pátria brasileira para ele dirigir com muito amor e luz. E ele enviou algumas pessoas para o Brasil que tinham uma qualidade espiritual, um deles em especial, e passou uma missão. Esse jovem, que eu vou contar a história, ele era alferes do exército, era um cargo de subtenente, não era um cargo alto dentro da patente do exército da coroa portuguesa. Ele ele trabalhava como tropeiro também, mas ele fazia a cavalo a proteção das estradas, da estrada real que saía do Rio de Janeiro até Vila Rica, a cidade que é chamada hoje de Ouro Preto. Ele fazia segurança das estradas, cuidava da movimentação dessas estradas, bandidos, combate a contrabando. Ele já havia sido tropeiro, ele já tinha sido minerador, trabalhado nas minas, fazendo extração de pedras. Ele curava as pessoas, costumava trabalhar como um médico informal, e muitas vezes as pessoas pediam para ele tratar os dentes. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito doce, humana e respeitosa. E como ele costumava, às vezes, ter que arrancar os dentes das pessoas que estavam em condição que não dava mais para se manter na boca, o apelido dele era Tiradentes. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Xavier é um nome basco que vem da Espanha, que quer dizer casa nova, casa brilhante. E esse homem tinha no coração um amor muito grande pela pátria brasileira. Ele caminhava pelas estradas de Minas Gerais e via o trabalho dos mineradores, porque ele já havia trabalhado. E aquilo doía no coração dele, de ver o sofrimento daqueles trabalhadores, a pobreza, a escravidão ainda acontecia no Brasil. E um trabalho gigantesco para a extração de ouro e pedras preciosas para enviar para a coroa
para o rei que vivia em Portugal. O estado de Minas Gerais vivia uma crise econômica muito grande, porque a extração começou a diminuir, os impostos aumentaram. E começou a gerar muita insatisfação entre as pessoas. Então, o nosso Joaquim José, um brasileiro de pele queimada de sol, que circulava pelas estradas e conversava com muitas pessoas, ele trouxe no coração uma ideia de emancipação, de liberdade, de transformar Minas Gerais num lugar independente, porque ele tinha ouvido falar que os Estados Unidos tinha acabado de ficar independente da Inglaterra. Estava no ar do planeta, estavam as colônias se mobilizando para se libertarem. E na mesma fase, a Revolução Francesa estava começando na França. Então, havia um movimento no planeta de crescimento da França, né, deixando de ter monarquia, os Estados Unidos passando a ser um país independente, e o Brasil veio na esteira, com o ideal no coração desse homem, que era um homem simples. Ele tinha algumas terras, ele tinha algumas posses, era casado, teve 2 filhos, mas era um homem da estrada, era um homem de estar com as pessoas. E ele começou, com esse desejo, anseio no coração, ele começou a falar com as pessoas de que poderíamos ser livres, e que as riquezas deste lugar poderiam ser para as próprias pessoas que moram aqui. Então, eu queria destacar esse ponto do nosso querido Tiradentes, porque o que estava no coração dele era um movimento espiritual. Quando a gente pensa em evolução, a gente pensa assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero ser uma pessoa de luz. Será que a gente sempre se imagina sozinho? Sentado, fazendo uma meditação em flor de lótus, fazendo sozinho? Tem um psicanalista, o Jung, ele fala, ninguém vira um ser de luz imaginando figuras espirituais. Não se vira ser de luz na cabeça, só fazendo oração. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe, ele falou assim, vão, trabalhem, ajudem as pessoas, curem, façam os coxos andarem, ajudem os cegos a ver, levem educação às pessoas, escolas, ensinem. Paulo também, pegando os ensinamentos de Jesus, aquele que tem o dom de ensinar, ensine. Aquele que sabe falar, fale, defenda. Aqueles que não conseguem falar. A evolução espiritual, ela é ação, ela é trabalho, é ser útil. A finalidade do reino dos anjos é trabalhar em prol dos seres humanos que são ainda crianças espirituais. Os anjos trabalham, Deus trabalha. Então, pensando na evolução espiritual como ser útil, colaborar, trabalhar juntos, nada de trabalhar individual, já faço a minha parte, né? Estou evoluindo. É trabalhar para o bem comum. E esse homem começa a falar do que estava no coração dele, o bem comum. Melhorar a vida das pessoas que ele via em sofrimento e que as riquezas poderiam ajudar. Ele começa a falar com proprietários de terra, ele não era rico, mas ele começa a falar com militares, com pessoas letradas, poetas, homens cultos, e começa um movimento de acender no coração das pessoas o desejo da liberdade. E eles começam a se reunir e pensar como fazer isso. A gente tem um livro que chama Tiradentes Missionário, praticamente são os pensamentos de Tiradentes. Posso ler um trechinho para vocês, para ilustrar aqui esse momento? É como se a gente ouvisse Tiradentes falando. Na verdade, é. O ardor da sua alma crescia ao ver naquelas terras vermelhas os sulcos abertos que cruzavam as estradas se abrindo, para que as gemas preciosas surgissem,
e como lágrimas cristalinas rolassem das encostas, acusando a cobiça dos insanos que as aguardavam. Mãos calejadas, rostos cansados, frementes, acariciavam ao termo de sua busca o fruto do trabalho. Mas ele, o tropeiro passante, dizia para si mesmo: para que tudo isso? Riquezas da terra. A teimosia dessa imagem das pessoas sofrendo corria a seu lado, enquanto seus olhos no horizonte vagavam. Via o peito nu dos homens maltratados, doentes, cansados nas fainas dos rios, mãos enrugadas, subindo e descendo na busca incessante, procurando ouro na água, né? Ou nas minas, enterrados e famintos, ferindo a terra, rasgando-a com as mãos, até que se abrisse uns fulgores amarelados. Que vida aquela, que esforço ingrato! Inútil era a busca insana, porque a ganância da metrópole de tudo exigia pesado tributo. E ante os seus amigos, impulsionado por uma força interior que o consumia, o alferes, pois assim o chamavam, transmitia suas ideias, seus planos, seus sonhos contagiantes, mostrando o país livre, que em breve seria, com as riquezas não mais absorvidas pela corte estranha e devoradora. Esses homens que se reuniam valorosos eram embalados por sonhos, assim, tão altos e ousados. Loucos eles pareciam, ou por instantes, amortecido dos sentidos, pois somente assim pensaria quem da razão estivesse privado, pois que sendo tão poucos e tão desvalidos de recursos, o que sonhavam, sonho somente seria, ou nuvem que o vento levasse e logo se desfizesse. Mas assim não era, pois os corações, como aqueles, foram o dedo apontados e predestinados a um grande destino a cumprir. Vou parar aqui. A conspiração que esses homens estavam fazendo contra o poder máximo da corte era uma predestinação a trabalhar pela liberdade. Um destino cheio de penas, de dores, de sofrimentos, mas que, por certo, traria a aurora de um novo dia. E como exemplo de valor seria para os que viessem depois, para concretizar mais tarde aquele ideal frustrado e heróico. O texto aqui do Tiradentes missionário diz que Tiradentes falava, os corações se acendiam nesse desejo de liberdade para todos, que era um desejo real e digno, e ele dizia, nós não vamos derramar nenhuma gota de sangue, vai ser pacífico, mas no coração dele ele sabia que ia custar, ia ter um custo. Havia um outro desejo que estava no coração desse homem, criar escolas, uma instituição de ensino para a população, estimular a manufatura, o início da indústria, era a ideia que estava lá na cabeça dele em 1790, e a reorganização fiscal. Que ir contra um poder tão grande? Para que a gente faria algo tão grande enfrentando um poder que poderia massacrar a gente? Por que você iria se expor, se arriscar algo perigoso que pudesse pôr em risco o teu emprego, te afastar da tua família, te colocar para ser julgada? Por que você faria isso? Não era isso que estava na cabeça desses homens e desse homem.
era esse desejo de liberdade, uma missão entregue por Ismael. Porque a pátria brasileira ainda precisava nascer e se fortalecer como uma nação independente para cumprir a sua missão como pátria brasileira. Mas eles foram traídos, foram presos. Tiradentes viu os seus amigos começarem um a acusar o outro, aí os valores pessoais começaram a aparecer. O livro conta que nas suas orações ele pede a Deus que se alguém tiver que morrer, que seja eu. Poupa os meus amigos, Senhor. E foram quase 3 anos de prisão para Tiradentes, para esse homem. Se você quiser saber o que ele sentiu quando ele foi em direção, o que ele pensou, está nesse livro aqui do Edgar Armond, Tiradentes Missionário. A gente tem alguns exemplares na Europa, no Brasil é mais fácil achar. Caminho das dores e dos sofrimentos. Cada um de nós tem uma missão, recebeu uma missão. Ela pode ser minúscula ou ela pode ser gigantesca, mas ela é do teu tamanho. Ela é do tamanho da tua inteligência, ela é do tamanho do teu amor, ela é do tamanho dos valores que você traz no seu coração. Que a gente não dê um passo atrás, mesmo sabendo que vamos estar expostos. Eu até anotei algumas questões aqui. Você pode estar hoje trabalhando, lutando para salvar alguém, seu filho, seu marido, a sua esposa. Você pode estar lutando por um futuro melhor para sua família. E pode ser que você não veja esse futuro melhor. Essa liberdade que vem no futuro. Mas mesmo sem ver essa liberdade, que a gente não pare de lutar. Que a gente não desista, não abandone o posto que foi entregue para a gente. Porque Tiradentes, em 21 de abril de 1792, foi enforcado. Foi usado como exemplo, de uma maneira muito cruel, para que ninguém mais tentasse ir contra a coroa. 30 anos depois, Dom Pedro declara a independência, e 97 anos depois, o Brasil vira república. Então, Tiradentes não viu a liberdade. Os seus amigos, poetas, escritores, não viram a liberdade da pátria. Mas aqui está o texto que Humberto de Campos deixou. Vou pedir licença para vocês. Está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Instantes antes do enforcamento, a falange espiritual de Ismael, espírito escolhido por Jesus para auxiliar no progresso e desenvolvimento do Brasil, cercaram a alma leal e forte de Tiradentes, inundando-o de santas consolações. Eles abraçaram Tiradentes e tiraram ele dali. No momento em que seu corpo balança, no campo da Lampadosa, ele morreu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Ismael exclamou: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o teu pretérito obscuro e criminoso, com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Não era a pátria de Tiradentes, era de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges, gênio como um espírito elevado, qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras.
Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política. Ele está falando que Dom Pedro, filho, né, príncipe e herdeiro, liberta o país em 1822. Eu gostaria de terminar em gran finale, para a gente sentir no coração, com a música que eu vou colocar para o nosso encerramento, o quanto esse homem é importante para a pátria brasileira, para o espiritismo, porque ele voltou como médico, ele era médico amigo de Allan Kardec, e ele voltou ao Brasil, nasceu em São Paulo, e criou a escola que ele gostaria tanto de ter criado há 230 anos atrás, mas não era uma escola qualquer, ele criou a escola de aprendizes do Evangelho. Então vamos homenagear Tiradentes hoje, encerrando então esse herói como um espírito de valor, um espírito que não voltou atrás diante da dificuldade, e cumpriu a missão dele.